Porque Deus tem algo tão grandioso para a sua vida, querido irmão, querida irmã. E para você dar um passo na direção de tudo isso que Deus tem para a sua vida, muitas vezes você vai ter que sair da sua zona de segurança, da sua zona de conforto. Então isso, a gente não se sente tão bem com isso, às vezes, mas Deus quer que nós tenhamos a coragem de começar. Para alguns é justamente o começo, é justamente o início de algo novo, é o iniciar que paralisa. Para muita gente é paralisante começar, mas você nunca terminará o que nunca tiver começado. Então eu oro ao Senhor que hoje, através desta mensagem, da mensagem de hoje, Ele te dê fé para começar. Ok, cara, eu peço, coroa, eu não peço. Vamos lá, peço ou não peço, peço ou não peço. Oi! Unidunite, salame, mingue. Carrega a tua cruz e anda. Na mensagem de hoje nós vamos aprender muito com Neemias. Neemias é um personagem fantástico em toda a Bíblia e ele tem muito para nos ensinar. Semana passada nós aprendemos muito com o apóstolo Paulo e hoje é dia da gente aprender com Neemias. Algo aconteceu. A história de Neemias, eu inclusive peço que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Durante todo o culto você vai ficar com a sua Bíblia aberta no livro de Neemias. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta no livro de Neemias, a partir do capítulo 1. Abra a sua Bíblia, o seu tablet ou o seu celular, o aplicativo da Bíblia. Se você não tem uma Bíblia impressa, você pode fazer o download de um aplicativo no seu tablet, no seu celular. Neemias, deixa a sua Bíblia aberta e quando você começa o livro de Neemias, ele já começa dando uma paisagem do contexto histórico, do que estava acontecendo. O povo de Neemias, os antepassados de Neemias, eles não andaram fielmente com o Senhor. Eles acabaram se desviando dos caminhos do Senhor, não obedeceram os mandamentos de Deus. E você sabe que quando nós transgredimos um mandamento de Deus, consequências vêm até nós. Então eles foram levados, muitos foram levados como escravos, Jerusalém destruída, os muros foram derrubados, e os portões foram arrancados, uma tragédia. Então muitos foram levados para o cativeiro, mas alguns poucos judeus permaneceram lá em Jerusalém, mas na realidade eles não estavam vivendo, eles estavam lutando para sobreviver no meio de um caos, de um ambiente de ruínas, de destruição, um cenário que você não gostaria de viver. E de repente, Neemias se sente muito incomodado com essa situação. Quando você lê o livro, se você não conhece bem a história de Neemias, eu tenho um convite para você durante toda essa semana, durante todos os dias, leia a sua Bíblia no livro de Neemias. Numa semana você medita nesse livro fantástico e tem a sua vida muito, muito abençoada. Vai ser muito bom para você. Mas alguém chega em Neemias, pergunta os detalhes e ele fica chocado com tudo que está acontecendo lá em Jerusalém. Ele se sente tão incomodado, é como se Deus colocasse um peso no coração de Neemias, é como se Deus colocasse um peso que nós chamamos de peso divino. Você já se sentiu assim? É como se tivesse um peso no seu coração, onde você enxerga uma situação, por exemplo, você vê uma família que está passando necessidade, você vê uma família que está sofrendo, ou você vê alguém sofrendo com alguma injustiça, ou um amigo passando por alguma privação, você fica incomodado com aquilo, você não fica satisfeito com aquilo, aquilo te incomoda, é como se Deus colocasse um peso por aquela questão, para resolver aquela situação, e você se vê incomodado com isso, onde você diz, alguém tem que fazer alguma coisa, e de repente você vê que é você que tem que fazer alguma coisa. É um peso divino. Hoje de manhã a gente estava falando do Popeye. Quantos aqui lembram do marinheiro Popeye? Alguns nem sabem quem é o Popeye.
Então você vai pesquisar, não faça isso agora, nesse momento é pecado fazer isso, mas depois você pode ir no Google, no YouTube e assistir um desenho do Popeye. E você vai conhecer o Brutus e a Olivia Palito. Mas aconteceu, você vai ver que naquele contexto, eu era pequeno, eu gostava muito de assistir, e aconteciam certas coisas e chegava um momento que o Popeye dizia: não aguento mais isso, não dá para suportar mais isso, essa situação, eu não aguento. Lembra, saía até um pouquinho de fumaça pelos ouvidos dele, então ele passava a mão numa lata de espinafre. Faça essa experiência. Coma um pouco de espinafre para ver como é que você se sente depois. Você vai ter muita saúde, aleluia. Mas o Popeye pegava e comia aquele espinafre, amassava a lata. Tchau! O espinafre caía na boca dele. Era impressionante. E aí ele ficava forte, empoderado para encarar a situação. Você já teve um momento, Popeye, onde você se sentiu indignado com alguma coisa? Eu tenho um amigo lá em Belo Horizonte. Ele é um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha. E ele viu, em frente à Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, tem uma grande favela. No outro lado da rua, fica um pouco, não fica muito distante, e ele começou a ver o que acontecia, como as famílias viviam, como os jovens viviam, como os adolescentes viviam, e ele sentiu como um peso dentro do coração dele. Ele se sentiu compelido pelo Espírito Santo, constrangido pelo Espírito Santo, e ele sentiu muito desejo de resolver aquela situação, e veio esse momento Popeye, e ele resolveu começar algo. Começou muito pequeno, começou com ele compartilhou com algumas pessoas, as pessoas foram inflamadas com a visão, porque começa com um peso divino, depois se transforma numa visão. E ele compartilhou, e essas pessoas entraram na favela e começaram um trabalho social com poucas pessoas. Foi crescendo, ele abriu uma associação. Hoje eles atendem milhares de pessoas, tem uma grande igreja naquele local. Mas começou com um incômodo, com algo incomodando no seu coração, como um peso divino. E foi isso que aconteceu com Neemias. Primeira coisa que Neemias fez, ele não foi no Google, ele foi na presença de Deus. Ele foi orar. Ele foi buscar ao Senhor. E se você olhar aí na sua Bíblia, eu não tenho tempo para ler todo esse texto, mas marque aí do capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 11. Olha aí na sua Bíblia e marca, por favor, para você ler depois a oração que Neemias fez. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver Neemias se quebrantando diante de Deus, adorando a Deus, reconhecendo os pecados dos seus familiares, dos seus antepassados, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a destruição, o caos que estava acontecendo, mas reconhecendo que só Deus poderia reverter aquela situação. E Neemias se coloca à disposição de Deus para ver aquilo mudar. Você sabe que foi Neemias quem reconstruiu os muros de Jerusalém, que colocou novamente os portões, que era o que garantia a estabilidade, a segurança da cidade. Mas não era nenhum arquiteto, ele não tinha uma empresa de construções, ele não era do ramo, mas ele era um copeiro do rei. Mas Deus usa pessoas, Deus usa seus filhos para fazer coisas grandiosas. A Bíblia diz que Ele usa coisas que nada são para impressionar as que pensam que são alguma coisa. Então nunca pense, nunca deixe entrar no seu coração: quem sou eu para que Deus faça algo grande através da minha vida. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio, amados, nós servimos um Deus tão grande. Não olha para Jesus. Nós fomos ensinados, por alguns de nossos antepassados, que Jesus era aquela figura frágil, às vezes, afeminada num quadro lá na parede, aquela figura do Jesus morto, frágil, fraco, amarelo. E as pessoas cresceram enxergando esse Jesus. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele é bonito, Ele é forte, Ele é elegante, Ele é cheiroso, Ele é cheio de vida, Ele é o nosso Jesus, aleluia. Ele é o Rei dos reis e Senhor de senhores. E tudo que existe na terra subsiste debaixo da força da sua poderosa mão. Ele é quem sustenta o universo. Aleluia! Você pode dar uma forte salva de palmas a Jesus, o Rei dos reis, o Cristo ressurreto, o Cordeiro que venceu a morte,
que ressuscitou, vive, vivo está, Ele ressuscitou, Ele está com você todos os dias da sua vida. Ele é a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça. E Ele tem coisas grandiosas para cada um de nós. Entenda, nós não fomos criados para sermos medíocres. Nós não fomos gerados para termos uma vida medíocre. Aquela mente medíocre, nasceu lindo, bonitinho, a cara do pai, a cara da mãe, uma criança que brincou muito, se tornou um adolescente, foi para a escola e depois se tornou um jovem, concluiu seus estudos, entrou na faculdade, se formou, abriu um negócio, ganhou dinheiro, teve filhos, engordou e morreu. Não é essa vida que Deus tem para você. Jesus disse: eu tenho uma vida abundante para você, meu filho. Essa vida medíocre não é a sua vida. Diga comigo: eu não nasci para uma vida medíocre. Eu nasci para uma vida relevante, para uma vida abundante, em nome de Jesus. Amém? Agora, você começa a crer, ou você já crê, que Deus tem algo grandioso para a sua vida? Você precisa crer nisso. Porque se você não crê, isso não vai acontecer. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, repita comigo. Pega a sua mão, levante sua mão direita, traz ela para o seu coração e diga: eu acredito no grandioso de Deus. Você sabe que Deus criou o universo? E os cientistas já desistiram de chegar a uma conclusão sobre a quantidade das galáxias, o tamanho das galáxias. Eles estão terminando de relatar uma descoberta, e vem outra descoberta, e depois outra descoberta. É algo infinito. A nossa mente não tem dimensão, você não consegue dimensionar o tamanho da criação de Deus. Agora, no meio de toda essa criação, Deus escolhe uma galáxia, Deus escolhe um planeta chamado Terra, e Deus escolhe você. Deus escolhe você. Você acha que esse Deus, que criou o universo, que criou todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo, Ele vai dar algo medíocre para você? Diga: Deus. Fala com fé. Se você falar com fé, eu creio que alguém vai inspirar, convidar você para jantar depois de sair do culto. Eu creio, eu tenho fé. Diga: eu creio que Deus tem algo, abra suas mãos, grandioso para mim. Eu creio. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Então, como seguidor de Jesus, como que você faz algo grande? Como é que você faz para começar algo grande? Como é que você faz para começar algo grandioso que Deus tem colocado no seu coração? Então, nós vamos aprender agora com o Neemias. Primeiro princípio: comece pequeno. Diga comigo: começar pequeno. Alguns de nós temos muita dificuldade com pequenos começos. Nós queremos começar com aquilo que é grande. Queremos começar grande, muito grande. Mas olha o que Deus fala através do profeta Zacarias. Ele diz, é melhor você ler comigo, tá bom? Capítulo 4, versículo 10. 1, 2, 3, vamos lá? Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Vamos ler de novo? Eu preciso que você decore esse texto hoje. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Procura alguém simpático do seu lado e lê para ele. Diga para ele: não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Então, o que a Bíblia está dizendo é: não despreze algo que você acha que é pequeno.
Só porque você pensa que isso é pequeno, você vai desprezar. A Bíblia diz que Deus se alegra ao ver a obra começar. E a Bíblia diz que Ele vai completar essa obra. Mas o interessante é que a Bíblia diz, é o texto que diz que Deus se alegra ao ver a obra começar. Isso me lembra algo. Quantos aqui são pais, casado, papai e mamãe? Faz assim, diga eu sou pai, eu sou mãe. Então você tem filhos. Você lembra quando os seus filhos, eles estavam aprendendo a andar? Alguns deles pareciam, você já viu, parecia o Frankenstein bêbado. Às vezes a criança começa com uma certa rigidez da perna, não é verdade? Né? E ela vai. E você fica olhando. E começa a dar os primeiros passos. O que é que você faz? Você chama todo mundo. Pega o celular, coloca no Instagram, no Facebook, sai no YouTube, sai. Tem gente que joga ao vivo. Meu filho está dando os primeiros passos. E se ele cair? O que é que você faz? Você não vai falar algo patético para ele, vai? Você vai dizer, desastrado, puxou para a mãe, está caindo, quebra tudo. Não, você vai lá, levanta a criança e ela começa a dar os primeiros passos, né? E você fica torcendo, ai, não vai cair, tira fino do canto da mesa, e você vai, e aí a criança vai cair, você segura, vai lá filhão, e você fica vibrando, meu filho está dando os primeiros passos, uau, uau, uau. Se você que é um ser humano, se nós que somos humanos, nos alegramos com os primeiros passos dos nossos filhos, imagina o Papai do Céu. O que você acha que ele fica sentindo quando vê você dando os primeiros passos, os pequenos passos? Não fique desprezando os começos humildes, os pequenos começos, porque Deus se alegra quando vê seus primeiros passos. Coloca o texto de novo para a gente, Beli, por favor. É o que a Bíblia diz, não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra a ver a obra começar. Deus se alegra com o seu começo. É isto que Deus faz. Ele se alegra. Ele coloca um peso divino no seu coração. E você resolve, porque, irmão, nós precisamos ter a percepção certa sobre o peso que sentimos no coração. Ou nós resolvemos ser solução, ou nós resolvemos ser resposta para aquilo. Nós resolvemos entender o que Deus quer fazer e dar o primeiro passo, ou nós ficamos reclamando. Você sabe por que tem pessoas que ficam reclamando? Pessoas que ficam criticando, murmurando. Você conhece alguém que reclama, murmura? Se não conhece, eu quero apresentar. Talvez seja você mesmo. Você já se viu reclamando? Eu já me vi, gente. Deixa eu assumir meu pecado, então. Eu já reclamei. Eu já murmurei. Eu já critiquei. E eu já vi defeitos. Só eu ou tem mais alguém comigo? Aleluia. Glória a Deus. Que bom confessar pecado numa noite, né? Assim, sinta-se perdoado. Mas você sabe por que a gente tem essa atitude? É porque nós recebemos um peso, vem um peso no coração. Deus abre os nossos olhos e vê algo que pode ser melhorado. Deus vê algo que pode ser consertado. Deus vê algo que pode ser solucionado. E quando Deus coloca o peso no seu coração, Ele está te dando revelação daquilo que Ele quer fazer. Se eu não entendo que é um peso divino, se eu não entendo que é um comissionamento divino, eu vou reclamar. Sala feia, classe feia, pastor feio, mulher feia, esposa feia, marido feio. Até pela beleza dos outros você pode fazer alguma coisa. Casa feia, empresa feia, e vê defeito na vida dos outros, vê defeito na igreja, vê defeito em casa, vê defeito no trabalho, vê defeito em tudo, mas não é resposta para nada. Eu creio, se você tem revelação, se você tem incômodo, é porque Deus já está mostrando, você faz parte da solução disso que está acontecendo aqui. Então a partir de hoje você sai daqui e você escolhe, eu resolvo murmurar, eu resolvo criticar, eu resolvo ficar falando mal, ou eu vou ser solução, vou fazer parte daquilo que Deus quer transformar nessa situação. Eu quero encorajar você. Pega o espinafre, toma o espinafre e sai fazendo o que Deus quer que você faça. Pastor, eu não tenho espinafre, mas você tem o Espírito Santo.
Se você é nascido de novo, o Espírito Santo mora dentro de você, você é batizado no Espírito Santo, você é filho de Deus. A Bíblia diz em Coríntios que os filhos de Deus ouvem, escutam a voz de Deus e andam segundo o seu falar. Então, não desvalorize, não menospreze os pequenos começos. Por quê? Porque para fazer algo grande, com certeza, você vai ter que começar pequeno. Você vai começar pequeno. Ah, pastor, mas eu vi um supermercado novo, lá na Edilson Brasil Soares, uma empresa, fez um supermercado, pastor, eles começaram grande, pastor. Eu quero começar como aquela rede de supermercado. Eles abriram uma nova loja, é enorme, é quase toda a quadra, é enorme, bem iluminado. Olha os corredores, que coisa fantástica. As seções, o estacionamento, uma coisa gigante. Ai, é muito grande, começaram grande, é verdade. Mas eles tiveram um momento de começar pequeno. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito, diz a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala, começa no pouco. Eles começaram como? Eles começaram lá com um balcãozinho, uma salinha pequena, vendendo algumas coisas. Começaram, se você for estudar a história daquele grupo empresarial, você vai ver que eles começaram pequenos. Eu tenho um amigo que ele começou a abrir uma empresa muito grande, era o primeiro negócio dele. Ele abriu, arranjou, eu creio que até financiamento, e ele começou grande, um andar de um prédio, muitos funcionários, e eles começaram com tudo. Aí veio a crise econômica, e eles ficaram com tanta dificuldade, não conseguiram manter aquela estrutura tão grande, e ainda tinha que ganhar dinheiro para pagar aquela estrutura, e eles quebraram. Alguns de nós temos dificuldade com começar pequeno, e talvez você tenha dificuldade hoje, você está aqui dentro e você está vivendo essa dificuldade. Deixa o Espírito Santo, me ame, continue me amando, mas eu sinto que o Espírito Santo quer confrontar algumas pessoas. Eu não sei nada da sua vida, prometo diante de Deus, o Espírito Santo não me falou nada, ele vai falar direto para você hoje. Mas talvez você esteja vivendo uma crise na sua vida, porque você não gosta de viver o que você está vivendo hoje. Eu não estou pregando que se você vai ficar acomodado, né, Deus que quer, é igual aquela pessoa, como vai? Tudo bem, né? E a pessoa conta um bocado de problema, mas se Deus quer assim, a gente vai vivendo feliz assim. Sentou na cadeira da ignorância e do comodismo. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha vida em abundante. Eu creio num Deus de abundância, irmão. Eu creio nisso, eu creio nisso. Pastor, mas tem luta, tem tribulação. É por isso que a Bíblia diz, você é mais que vencedor. Você anda pela fé, você caminha sobre as circunstâncias, você caminha sobre as doenças, você caminha sobre os acidentes, você caminha sobre os atropelos da vida, sobre as dificuldades, você vive pela fé. Diga, eu sou do time da fé. Diga, eu creio na palavra de Deus. Não é um gibi, é o livro escrito pelo meu Pai. Então vamos crer. Mas eu não gosto do que eu estou vivendo hoje, é tão pequeno. A Bíblia diz, não menospreze o seu pequeno começo. Talvez você está vivendo um pequeno começo, mas é o início de algo muito grandioso. E Deus não menospreza o seu pequeno começo. Deus se alegra ao ver a obra começar. Aleluia! Imagine Neemias. Se você vai chegar no final do livro de Neemias, e hoje é Neymar e Gabriel Jesus, antes era Neemias e Esdras. Faziam muito gol, até mais do que essa dupla de hoje. E eles trabalharam juntos. Então, eles reconstruíram os muros, os portões, e eles restauraram o culto de adoração ao Senhor. Eles restauraram os odres, e depois veio o vinho novo dentro do odre. No final é sucesso. Mas se você pegar a sua Bíblia, como é que você lê a sua Bíblia? É da esquerda para a direita, não é verdade? Da esquerda para a direita. Faz de conta que você está com a Bíblia hebraica, porque a Bíblia hebraica é da direita para a esquerda. É do final para o início. E você vai voltando aí. No final é glorioso. Celebração. O povo adorando, jejuando, glorificando, sem idolatria. A cidade linda, os muros todos reconstruídos, os portões novos. Lindo, mas
imagine, isso é muito encorajador, mas um passo atrás, eles estavam trabalhando em uma mão, mamão é de comer gostoso, né? Aquela fruta. Mas em uma das mãos, tinha uma ferramenta para trabalhar. Mas da outra mão, tinha uma arma. Porque você sabe que tem resistência previsível. É como se hoje você orasse e vigiasse. Mas em uma das mãos, armas. Na outra, ferramenta para trabalhar. Ou seja, estavam enfrentando dificuldade, eles tinham que trabalhar, mas o inimigo vinha, tinha que se defender, porque nada ia impedir o que Deus tinha para fazer. Um passo atrás, ele estava tendo a coragem de lançar a primeira pedra, e Deus disse: é um pequeno começo, vou celebrar. Mas um passo atrás ele estava fazendo isso, um passo atrás ele estava reunido com todos, encorajando, mostrando o desafio, mostrando o caos, mas mostrando o que poderia acontecer, motivando pessoas, chamando pessoas, treinando pessoas, ele estava fazendo isso. Um passo atrás você vai encontrar ele no turno da noite, pensando, fazendo cálculos, imaginando tudo, como ia acontecer, planejando, replanejando. Já havia um planejamento anterior, ele vai lá e atualiza o planejamento. Um passo atrás você vê Neemias, 3 dias de espera, lutando contra a ansiedade, caminhando pela fé sobre as incertezas. Um passo atrás você vai ver Neemias falando com o rei. Ou melhor, em outro passo, depois que ele falou com o rei, ele está arrumando as malas. No passo anterior, ele está de joelhos na presença do Senhor. No passo anterior, um peso divino venceu sobre seu coração. Você vê a progressão de tudo aconteceu? Começou com um peso no coração. Começou com uma oração diante de Deus. Começou dando o primeiro passo. E outro passo. Um pequeno começo, mas com um grande final. Porque Neemias não desprezou os pequenos começos. Se você quer fazer algo grande, não se sinta mal. Talvez você vai ter que começar pequeno. Então tenha fé para começar pequeno. Fé para começar. Olha o que Neemias fez, ele reuniu os nobres, os chefes. Capítulo 2, versículo 17, Neemias disse: vejam, a situação terrível em que estamos. Ele é bem realista, ele enfrenta o caos. Ele diz: Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele diz: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Olha o chamado. Ele vê o caos, mas ele não fica paralisado. Porque é o início que paralisa muita gente, mas ele dá o primeiro passo. Ele diz: vamos reconstruir os muros para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Versículo 18, também lhes contei como Deus tinha sido tão bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Leia comigo esse finalzinho. Diga comigo: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Hoje de manhã eu falei algo, deixa eu abrir um parêntese: o cearense é corajoso. Existe algo na cultura dos brasileiros que é mais forte na cultura do cearense. É a coragem. Cearense. Por isso que quando você sai do Ceará e vai para qualquer outro estado do Brasil, sempre você vai encontrar um cearense. Quando eu viajo, eu vou pregar em outro lugar, eu sempre pergunto no início: tem algum cearense aqui? Sempre levantam a mão. Quando levanta a mão, eu dou uma olhadinha assim por cima, eu já identifico. Gente, eu também sou cearense, eu sou cidadão fortalezense. Deixa eu falar para você. É por isso que falam que o cearense é macho. É macho, como é que vai você? Tem até abreviação, má. É má. Mulher firme, a mulher cearense. É por causa disso. Por quê?
Porque é gente que está cheia de coragem para realizar. Diga, eu tenho coragem para realizar o bom projeto de Deus. E o que Deus fez? Deus se alegrou com aquele pequeno começo. Neemias não precisou ter fé para terminar o que deveria ser feito. E eu acho que é aqui que a gente entra em crise. Nós entendemos que algo precisa ser feito e nós pensamos de forma errada. Nós pensamos, não dou conta. Não pode ser eu. Isso nunca vai acontecer. Não tenho dinheiro, não tenho inteligência para isso, não tenho condições para isso, não tenho pessoas que queiram fazer isso comigo. Eu estou sozinho. Não, esquece. O que é que a gente está procurando? A gente está procurando ter fé para terminar. Neemias não precisou ter fé para terminar. No natural, ele era a pessoa menos indicada. Mas Neemias teve fé para começar. Você não precisa ter fé para terminar. Você só precisa ter fé para dar o primeiro passo. Diga, eu tenho fé para começar. Talvez você já teve momentos tão gloriosos na sua vida e você está entrando num novo começo. Alguém poderia dizer, não, eu não quero começar pequeno, pastor. Entenda. Eu não estou dizendo para você pensar pequeno. Estou dizendo, começa pequeno, pensando grande. Diga, eu posso até começar pequeno. Olhe para o seu irmão e diga para ele, comece pequeno, pensando grande. Amém? Você pode até começar pequeno. Você vai começar pequeno, mas sempre pensando grande. Por isso que você tem que ter a fé para começar pequeno. Mas tem que ter fé para começar pequeno, pastor? Tem. Porque tem gente que olha e acha que a coisa é tão pequena que já despreza o pequeno começo, o começo humilde, e não tem fé para começar, para acreditar que algo tão pequeno vai se tornar algo tão relevante. A primeira vez, hoje eu estou pregando aqui. E hoje foi um dia emocionante para mim, porque eu fui procurado por muita gente, e a glória é de Jesus. Mas as pessoas testemunhando. Mas eu me lembro, a primeira vez que eu preguei, irmão, eu preguei numa célula. Me lembro que o irmão Darionaldo, meu líder de célula, disse, irmão Sandro, é você que vai compartilhar a palavra. Eu tremi na hora, eu aceitei, depois eu me arrependi, eu acho, por que eu aceitei? E eu preparei, orei, jejuei. Eu cheguei, irmão, me perdoe, mas a minha barriga, umas coisas estranhas acontecendo, talvez você entenda o que eu estou falando, mas eu estava me sentindo tão mal, eu ia no banheiro, aquela aflição, para completar, o pastor aí me chega na célula aquela noite. Não foi fácil. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei numa igreja, eu estava na Jucum, e no final de semana a gente ia fazer evangelismo, geralmente era nas favelas de Belo Horizonte. E eu me lembro que eu fui convidado para pregar numa igreja. E quando eu cheguei lá, era uma grande congregação. Devia ter umas 20, 30 pessoas. Eu passei a semana toda orando, jejuando. E eu tinha um problema que você não tem hoje. Eu não tinha internet. Eu não tinha um Google. Não dava para clonar o sermão de ninguém. Eu tinha que criar o sermão. Mas foi maravilhoso, porque eu dependi do Espírito Santo. Mas para você ter uma ideia, eu era tão cru, que para achar um livro da Bíblia eu sempre ia no índice. Então o que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel, cortei em tiras menores, várias tiras, e o meu sermão tinha muitas passagens bíblicas, então eu anotei no pé assim da fita a passagem bíblica e coloquei lá na folha da Bíblia. Cheguei com toda a autoridade, vamos orar, abra sua Bíblia em Isaías. Aí eu ia lá no papelzinho de Isaías, puxava. Os irmãos já acharam a Bíblia aí, Isaías? E o nosso texto, vai para Lucas. Eu puxava o papelzinho de Lucas, vai para Apocalipse, volta para Êxodo, Levítico, Deuteronômio, e acha lá o livro do profeta Naum. Meu Deus, onde está Naum? Abria rápido. Esperteza minha. Mas foi meu pequeno começo. Deus já me perdoou porque eu fiz isso. Passar aparência de experiência, hein? Mas foi como eu comecei. Eu era muito novo na fé. Até as motivações eram tão erradas. Mas foi o meu pequeno começo. Qual foi o seu pequeno começo? Em alguma área da sua vida,
Em muitas áreas você já é bem sucedido, mas talvez em alguma área você está começando hoje. Não despreze. Eu creio que Deus está falando com várias pessoas. Primeiro passo, comece pequeno. Diga comigo, comece pequeno. Segundo passo, diga comigo, dê o próximo passo. É a segunda coisa que nós aprendemos com Neemias. Dê o próximo passo. Anote. Vamos ao texto, capítulo 2, versículo 19. Surgiram os inimigos. Você lembra dos passos que falamos na semana passada? Um deles é resistência previsível. E com Neemias não foi difícil. Uma turma, e alguns deles com olha, não era um Zé Ninguém da vida não. Eram pessoas influentes, gente inteligente, que se levantou contra o projeto de Neemias. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial, olha só, um oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos. Diga, zombar e desprezar. Às vezes são outras pessoas que chegam com você e dizem, quem você pensa que é? Ah, cai na real. Às vezes somos nós mesmos, nós falamos para nós, ou nós ouvimos a voz do inimigo, ele envia pensamentos limitadores, pensamentos negativos, querendo te desencorajar e diz, quem é você? E menospreza. E ele disse, olha, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, e olha só, foram sarcásticos. O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. Mas aí veio o próximo passo. Ele resolveu enfrentar a resistência, andou sobre a incerteza e veio sobre ele uma confiança incomum. Diga comigo, confiança incomum. Versículo 20, veja a resposta de Neemias para esses 3 endemoninhados. Versículo 20, eu lhes respondi, o Deus... Não, você tem que ler comigo. E quando você lê esse texto, faz de conta que você é o Neemias. E lhes respondi, vamos lá. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Neemias é mistura de Neemias com Jeremias, mas aqui é só o Neemias. O Neemias foi direto ao ponto, irmão. Ele não ficou com briguinha, com nhenhenhé, respondendo, entrou na onda deles, não. Veio com tudo, trouxe uma sentença. É como Davi disse, o Senhor dos exércitos está comigo. Eu não vou contigo com lança, com espada, eu não vou contigo com uma capa, eu não vou contigo com grandes armas, eu vou contigo em nome do Senhor Jesus. Eu vou contigo, eu vou contra você e eu vou cortar sua cabeça, seu gigante demoninhado. Sabe, essa atitude de fé, responder com fé. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo te dá, é por isso que ele é o Paracletos, ele é o encorajador. Ele é quem encoraja você e ele está dentro de você. Por isso que ele te incomoda. É tão bom. Eu creio que tem gente sempre incomodando você. Seja grato a essas pessoas. Gente que diz, gente que chega e olha para você. Ei, você está muito parado, vamos para a célula. Ei, vamos servir um ministério, um departamento na igreja. Ei, quero ver você orando. Ei, eu quero ver você lendo a sua Bíblia. Ei, eu quero ver você fazendo algo relevante e que possa mudar a vida das pessoas. Ei. Você tem alguém que fica ei. Agradeça a Deus pela vida dessas pessoas. Agradeça, sabe por quê? Essas pessoas não querem ver você acomodados ou vivendo algo medíocre. Mas o primeiro a dizer ei, é o Espírito Santo. Porque Ele quer que você viva sempre num lugar mais alto. Você chega, sobe um degrau, Ele já colocou outro para você. Porque você nasceu para... Você faz parte da prateleira de cima, irmão.
Deus falou lá em Gênesis: cresçam, multipliquem e governem o mundo. Foi isso que Deus disse, para a gente crescer, se multiplicar e governar com os princípios do reino de Deus. O que você faz? Você começa pequeno e dá o próximo passo. Talvez você que está aqui, você tem algo pela frente. Por exemplo, talvez seu desafio seja perder 30 quilos ou 20 quilos. E eu sei o que é isso, irmão. Eu já estive 25 quilos mais forte. Não gosto nem de ver as fotos antigas. Dia desse um irmão abençoado botou no Instagram. Eu perguntei: por que você fez isso? Por que você se alegra na injustiça? Mas você tem que fazer alguma coisa. Você não pode. O problema é que o iniciar paralisa. Então você tem que ir no médico, ver o que ele sugere. Ele vai encaminhar você para uma nutricionista. Ele vai dar conselhos, vai dizer: cuida desse coração. Mas você tem que começar. Você tem que dar o primeiro passo. Literalmente, o primeiro passo. Você tem que caminhar, você tem que andar, você tem que fazer exercício, você tem que ir para a academia, você tem que sair desse lugar onde você está. E você tem que dizer não para os sanduíches que você gosta de comer tanto, para o brownie, para o pudim que a calda derrama do prato. Você tem que dar o primeiro passo. Talvez você está com muitas dívidas e você tem que pagar R$1.000 por mês dessas dívidas. E você diz: eu não sei o que fazer, eu não consigo. Para de comer fora. Toda semana você tem que comer fora. Você vai no restaurante, você vai na pizzaria e você ainda gosta de pagar a conta para os outros. Para com isso. Eu vou baixar o meu padrão. Baixa. Viva abaixo do seu padrão, inclusive. Talvez você tenha que pegar algo que você tem e vai lá, OLX, vende. Mas você precisa dar o primeiro passo. Pastor, eu estou tão desmotivado. Eu estou tão desanimado na minha vida espiritual. O Espírito Santo está tirando você desse lugar, dessa zona tão perigosa. Faça alguma coisa. Peça ajuda. Se matricula num dos cursos da nossa escola. Começa a servir em algum departamento da nossa igreja. Começa a orar. Começa a separar alguns poucos minutos. Programa o seu tempo. Programa o seu despertador. Programa a sua vida. Comece pequeno. Comece com 5 minutos, 10 minutos por dia. Deus vai celebrar o seu pequeno começo, lendo a sua Bíblia todo dia. Um dia você vai estar aqui em algum departamento. Eu vou inventar algo aqui. Vamos supor que você saiu dessa zona, você está servindo, e Deus coloca um peso no seu coração, um peso divino, de reformar o nosso Paz News. Nosso Paz Kids. Paz News está reformado. Inclusive nós estamos com novos apresentadores. Trabalho de excelência. Dá uma salva de palmas para essa turma. Reformar o nosso Paz Kids. Você vê que isso é só o teatro, viu, irmão? Só o teatro. Qualquer coincidência será qualquer coisa que se assemelhe, né? É mera coincidência mesmo. Não é uma indireta. Mas você entra lá, você diz: parede suja. Esse chão aqui precisa ser pintado. Nós precisamos fazer um trabalho acústico nas salas. Precisamos melhorar. Eu tenho 2 atitudes. Uma, eu saio reclamando. Todo mundo: nosso ministério infantil é fraco. A igreja não acredita nas crianças. Um peso divino. Deus, o que o Senhor quer que faça? Deus diz: você faz parte da solução. Começa pequeno, começa servindo com amor. Começa compartilhando isso com outros irmãos. Quando você vê, você já conseguiu 40 latas de tinta, 17 sacos de cimento. Você já falou com o arquiteto, ele já fez todo lá o projeto. De repente você é o responsável pela grande reforma. E nós temos o Ministério Paz Kids mais relevante de toda a Paz Church. Não é uma indireta. É algo que eu tenho pensado, porque as grandes revoluções dentro da história da igreja mundial começou com um peso divino dentro do coração. Você entende isso? Começa com um peso divino. Eu me lembro que um dia eu senti um peso no meu coração. E eu senti dentro do meu coração que eu devia me aproximar de Deus. Eu senti que eu estava vivendo longe de Deus. Eu senti que
Eu vivia no meio de tantos pecados, eu não conseguia vencer aqueles pecados, e aqueles pecados estavam destruindo a minha vida. Eu sabia que eu tinha que ir para Deus, mas eu não sabia como. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus, e eu fiquei vibrando com aquilo, queimando dentro de mim. O que é que eu faço? O que é que eu faço? E o Espírito Santo apenas deu o próximo passo. E eu levantei a minha mão no meio de uma multidão e disse: eu quero Jesus. E agora, dá o próximo passo. Eu fui na frente, recebi a oração. Aleluia. E agora o que vai ser da minha vida? Apenas deu o próximo passo. Me amaram, me levaram para uma célula, depois me discipularam, depois eu fui batizado. Eu só tive que ter fé para dar o próximo passo. Eu creio que Deus está falando com você hoje, que talvez você esteja vivendo um período de casulo na sua vida. Uma das coisas que Deus criou que eu acho mais linda chama-se borboleta. Semanas atrás eu estava assistindo o Globo Repórter, tarde da noite, só para ver as borboletas. Lindo, lindo, lindo. Você já olhou uma borboleta? Você sabia que os grandes artistas, eles ficam maravilhados com a borboleta? Como Deus, se você olhar para uma borboleta, se você colocar uma lupa, se você aumentar o zoom do seu celular, do seu computador, você vai ver a beleza da borboleta, os detalhes. Deus pegou os pincéis mais finos e pintou a asa das borboletas. A borboleta é cheia de inteligência, é um animal impressionante. Mas a borboleta já nasce assim tão bela, sim ou não? Como é que nasce a borboleta? Como? Um lagarto. Eu estou até curioso, eu gostaria de saber, quantos aqui criam lagartos nas suas casas? Você tem um lagarto de estimação? Quem aqui tem? Você tem um lagartinho, você dá comidinha para ele todo dia, você vê se ele está satisfeito, feliz, se ele está crescendo, desenvolvendo. Geralmente as pessoas não criam lagartos, porque parece uma coisa que não é bonita. Quando eu era criança, um lagarto daqueles que vai na árvore, eu fui mexer, achei bonitinho e fiquei apertando a cabecinha dele. Ele me ferrou. E eu saí ferrado, de verdade, dói demais, inchou meu dedo. Então quando você olha para aquilo, você despreza. É o mesmo, quando eu era criança eu gostava, eu sentia prazer de pisar e ver, e ele espocava assim, saía um líquido amarelo, plaf, para todo lado. Deus também já me perdoou sobre isso, irmãos, eu tenho certeza. Mas eu menosprezava, era uma coisa desprezível. Mas chega um período da vida em que Deus recolhe aquele lagarto para dentro de um casulo, e aí vem um período de transformação. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer que você tenha beleza na sua vida. Deus quer que você possa voar alto. A borboleta, ela inspira as pessoas, ela inspira os artistas. Existem cores que você não vê em outro canto nenhum da natureza, você só vê nas asas das borboletas. Deus quer que você seja uma pessoa, digamos assim, me perdoe a expressão, mas encantadora, inspiradora, que as pessoas olham e falam: uau, que coisa tão linda, foi Deus que fez. Mas Deus precisa preparar o seu caráter para isso. Deus precisa moldar o seu caráter para isso. Deus precisa trabalhar nesse temperamento forte que você tem, talvez. Deus precisa capacitar você para aquilo que Ele tem. Ele precisa preparar você para aquilo. Ele precisa mudar muita coisa dentro de você. Você é feito de uma forma, mas Deus vai fazer você tudo novo. Deus vai fazer algo grandioso em você. Ele vai transformar você por completo, para um dia você sair voando e com muita beleza para ser admirada na vida. Talvez você está sofrendo hoje porque você está sofrendo com um período de casulo. Talvez você está no culto aqui hoje e você está no casulo. Mas confia em Deus, se submeta ao processo de Deus. Você vai sair voando, você vai sair voando. Eu já estou vendo a beleza das suas asas em nome de Jesus. Aleluia. Se for um homem que está do seu lado, fala para ele assim: está saindo um lindo borboleto. Se for mulher, diga borboleta. Fique em pé, por favor. E você chegou lá. Você chegou lá. E a pergunta é: como você chegou nesse ponto?
foi quando você teve fé para começar pequeno e para dar o próximo passo. São Francisco de Assis falou uma coisa muito sábia, olha aí no telão. Ele disse: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Você pode declarar isso na vida do seu irmão que está do seu lado? Diga para ele: comece fazendo o que é necessário, o que é possível. O que ele está dizendo? Comece. O que ele está dizendo? Tenha fé para começar. Saia desse lugar, dê um passo de fé e comece. Foi isso que Neemias fez, e em 52 dias. Hoje de manhã nós falamos, Neemias caminhou 1.600 quilômetros. Irmão, daqui para Salvador, na Bahia, é 1.100. Daqui para Belém do Pará é 1.500. Eu já fiz essa viagem de carro e levei 2 dias. Imagina, Neemias, eu acho que era bem asserenciado lá, bem cearense, ele foi num jumento, ou numa mula, ou num cavalo. No mínimo 16 dias de caminhada, no mínimo. Provavelmente ficou aí entre 15 e 30 dias para chegar em Jerusalém, onde todos os dias ele olhou para aquele pequeno começo. Onde você vai? Estou indo restaurar os muros, trocar os portões. Olha para você, num jumento cearense. Você acha que você vai chegar lá? E ele disse: o Deus do céu está conosco, sua mão poderosa e seu favor está sobre nós. Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Ele diz: pois no tempo próprio colheremos. Diga comigo: colheremos. Diga: eu vou colher. E ele diz: se não desanimarmos, não vamos cansar de fazer o bem. Eu vou continuar falando de Jesus para as pessoas, eu vou continuar lendo a minha Bíblia, eu vou continuar orando, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar vendo defeito, eu não vou ficar murmurando. Ai, Deus está colocando um peso divino no meu coração. Eu vou correr para Deus, eu vou orar, eu vou continuar com a minha célula, eu vou continuar sendo discipulado, eu vou continuar discipulando outro, eu vou continuar servindo na minha igreja local, eu vou continuar sendo um bom marido, eu vou continuar sendo um bom pai, eu vou continuar sendo um bom filho, eu não vou me cansar de dar o meu melhor, eu vou continuar crendo, eu não vou ficar na cadeira da comodidade, eu não vou desanimar, e no tempo de Deus eu vou colher. Coloca o texto de novo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, no tempo certo de Deus, colheremos, se não desanimarmos. Diga comigo: eu não vou desanimar. Aleluia.